Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então essa sexta-feira fazendo a correção das questões que foram propostas para vocês na quarta-feira passada, tá bom? Então vamos lá. Continuando ainda em gráficos, nós temos o seguinte. A questão 1 aí, a primeira questão, ela fala o seguinte. Lá em Porto Alegre, né, a população é de 250 mil pessoas. Dessas, 9,8 falou-se que estão desempregados. Ele quer saber então qual é a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Embora aqui seja uma questão gráfica, não é? O que nós temos podemos resolver esse gráfico com uma regra de 3, certo? Então, 250 mil pessoas, podemos colocar aqui pessoas e porcentagem. 250 mil pessoas, aliás, ela corresponde ao total da população de Porto Alegre. Mas os que estão desempregados é 9,8%. Então, será uma quantidade X de pessoas. Então, aqui aplicando uma proporção, né? Nós temos 250 mil, está para X, assim como 100 está para 9,8. Então, nós temos, podemos até cortar aqui, olha, esses dois zeros aqui com esses dois zeros, porque na hora que multiplicar, isso aqui vem para cá dividindo, certo? Então, nós temos X vezes 1 da X é igual, aí fica 2.500 vezes 9,8. Então, 9,8 vezes 2.500. Ok? Então, 0 e 0, 8 vezes 5, 40, vão 4. 2 vezes 8, 16, com 4, 20. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 5, 45, vão 4. 2 vezes 9, 18, 22. Então, 0, 0, 0, 5, 4, 2. Tem uma casa após a vírgula aqui, então nós temos um total de 24.500 pessoas. Elas estão, quando foi em 2010, né? Elas estão desempregadas, tá bom? E essa próxima questão aqui, ela fala sobre o volume de água e a altura entre em um reservatório. Então, o que acontece? Queremos só analisar aqui esse recipiente 1 aqui, esse depósito 1 aqui, tá bom? O gráfico se refere a ele, apenas ele. Então, nós vamos colocar água aqui, olha. No início está tudo zerado aqui, não tem água e nem altura, nem volume nem altura. Então, está tudo zerado. Você começa a colocar água aqui dentro, o volume vai aumentando. E a altura também vai aumentando. Então, olha, vai ficar mais ou menos assim, olha. Se aumenta o volume, aumenta a altura. Tá certo? Até um certo ponto. Agora, o que acontece? Vai chegar uma hora que você encheu aqui de água, a água vai começar a vir para cá, olha. Vai começar a preencher, mas o gráfico só se refere a esse primeiro recipiente aqui. Portanto, o volume vai começar a aumentar, porque o volume continua aumentando, porém a altura permanece. Então, olha, a altura ela vai ficar constante. Aqui, olha, não vai sair do canto essa altura, até que ela preencha. Mas o volume de água vai aumentando, porque vai ter aqui e aqui. Depois que isso aqui for preenchido de água, o que acontece? Aí ela vai começar a vir para cá, olha. Aí a altura novamente vai subir e o volume também vai continuar subindo. Então os dois vão ficar igual no início. Sobe, aumenta o volume e a altura. Tá certo? Então isso aqui, olha, é o intervalo em que a altura permanece constante aqui porque estava enchendo outro depósito. Então essa é a nossa questão 2, o gráfico dela. Tá certo? Essa próxima questão aqui, ela se refere a uma maneira de evitar um mosquito da malária. Tá certo? Então, para matar esse mosquito, eles estão usando agora uma espécie de fungos, né? Fungos. Perceberam que ele não era resistente a fungos. Então, o que você percebe, né? Aqui no gráfico nós temos essa primeira linha aqui, aonde os mosquitos não foram expostos aos fungos. E aqui, olha, percebemos que ele foi exposto aos fungos. Então, aqui nós tínhamos 100% dos mosquitos, né, que foram colocados à disposição. E aqui, olha, eles continuam vivos ainda. Certo? Aqui são os dias que eles vivem. E esse outro não, de 100%, em 14 dias, todos eles foram exterminados. Mas a questão quer saber o seguinte, em quantos dias aproximadamente
nós vamos obter a metade desses mosquitos, eles foram, claro, junto com os fungos, né, que eles foram exterminados. Então a metade, né, que é 50%, está mais ou menos aqui, olha. Não é isso? Se vocês olharem aqui o gráfico de vocês, aqui, olha. Então está entre os dias 8 e 10. Então entre os dias 8 e 10, né, esse mês aí, a metade dos mosquitos eles foram exterminados com o uso desse fungo aí, como pesticida, certo? Essa próxima questão aqui talvez seja uma das mais fáceis, né, que dá para você olhar pelo gráfico, e ela se refere à desvalorização do real em relação ao dólar. Ele mostra de 2002, 2003, 2004, 2005, de janeiro, né, até o final do ano, aí início de janeiro de 2003. Então observe o seguinte, olha, aqui era quanto valia o dólar, né? Um dólar valia 2,40, né, e foi aumentando. Chegou uma época que ele estava até quase 4,20. Então foi aqui um pico muito alto, né? Se fosse hoje, né, isso aqui daria para passar aqui um pouquinho do quadro, né? E aí depois ele foi abaixando o dólar, de novo ele teve uma pequena estabilidade aqui, e aqui mostrou um aumento do real, né, em relação ao dólar. Mas o que ele quer saber é o seguinte: aonde é que está a maior desvalorização do real? A maior desvalorização do real significa dizer o maior aumento do dólar, né? Então, olha, vocês percebam que nesse ponto aqui, olha como subiu aqui, olha. Estava em média mais ou menos 3,80 até 4,20 estava aqui. Então foi nessa época aqui, olha, em que o dólar estava muito valorizado e o real muito desvalorizado. Então foi mais ou menos no final de 2002. Bom, no final de 2002 foi, na época, né, era a pior cotação do dólar para nós, certo? Essa próxima questão aqui, ela fala sobre o consumo de energia elétrica numa casa durante 30 dias, tá bom? Coloquei aqui a tabelazinha que vocês têm aí, tá bom? E aqui ficou até... foi colocado que a potência de cada aparelho já está em quilowatts. Então, o ar-condicionado tem 1.500 watts, né, que é 1,5 watts. O chuveiro tem 3,3, que é o vilão, né, que mais consome. Depois tem um freezer, que é 0,2 kW, a geladeira e lâmpadas, né, que é aquilo que tem o que menos consome. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que pegar a potência de cada um, multiplicar pelo tempo de uso, multiplicar pelos dias. Então, é potência versus tempo, né? Vezes dias. Isso aqui é o uso diário, aqui são os dias. E depois multiplicar tudo pelo preço. Pelo preço, que 1 kW ele custa 40 centavos. Não sei se hoje está esse preço aqui, mas deve estar um pouco mais, certo? Então, nós temos que fazer a multiplicação de todos eles para saber o consumo total. E depois multiplicar pelo preço de 1 kW. Então, veja o seguinte. Primeiro, nós temos 1,5 vezes 8 vezes 30, não é? E vezes 40 centavos. Depois nós temos 3,3 vezes 1/3 vezes 30 e vezes também 40 centavos. Depois nós temos 0,2 vezes 10 vezes 30 e vezes 40. O outro 0,35 vezes 10 vezes 30 e vezes... E o último aqui que nós temos que é a lâmpada, 0,10, não é? Vezes 10 vezes 6, ela fica 6 horas ligada, né? Vezes 30 e vezes 0,40. Percebam que isso aqui, olha, é constante, não é? Então vamos fazer o cálculo disso aqui, olha, da potência e pelas as horas que elas são utilizadas. Então, 1,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. 4, 12. Então aqui, olha, dá... Essa multiplicação aqui nos dá 12. Vou botar ela aqui, 12. Essa outra, 3,3 vezes 1/3, né? Então, 3,3 vezes 1/3, você multiplica 3,3 vezes 1 e divide por 3. 3,3 vezes 1 dá 3,3, divide por 3 dá 1,1. Ok? 1,1. Vou colocar aqui já a vírgula embaixo de vírgula, né?
0,2 vezes 10 dá 2, porque você anda uma casa para a direita. Dá 2. 0,35 vezes 10, você anda uma casa para a direita. Dá 3,5. E 0,6 vezes 0,10 vezes 6 dá 0,60. Pode ser assim, ó. Ou 0,6, que esse 0 aqui não interfere em nada. E vamos somar isso aqui, ó. Então aqui dá 5 e 6, 1 mais 6, 12. Aqui, 3, 5, 6, 7, 9. Então isso aqui, olha, mostra o consumo diário da casa, né? Mas agora nós temos que pegar esse 19,2, multiplicar. Como aqui um preço é um só, né? E também são 30 dias, todos eles, vamos multiplicar por 30. 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 9, 27, 1, 2, 3 vezes 1, 3, 5. 576. Né? Mas agora nós vamos multiplicar por 40 centavos. 0,40 centavos. Né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Esse 0 aqui, né? 4 vezes 6, 24, 1, 2. 4 vezes 7, 28. 30, 1, 3. 4 vezes 5, 20. 23. Certo? Tem 3 casas após a vírgula. Isso aqui não vale mais. Portanto, essa pessoa, essa residência, né, vai pagar por mês aproximadamente R$230, que é o valor básico. Então, lembrando, aqui nós multiplicamos a potência pelo tempo de uso diário. Isso aqui nós deixamos por último, porque é uma constante. Então, basta multiplicar isso daqui, olha, e somar. E depois multiplicar por 30 e por 0,40, para não ter tanto trabalho de multiplicar todos eles de uma vez só. Tá bom? E vamos a essa última questão. E aqui nós temos, né, lembrando que todas as questões que nós estamos fazendo foram todas questões do Enem. E perceberam que não foram muito difíceis, né, você fazer uma análise de gráfico, certo? Essa última questão aqui, ela fala sobre pH, né, pH, o que é isso? Talvez vocês vão ver o ano que vem, mas o pH para uma certa, para um líquido, né, quando o pH ele vai de 0 a 14. Então, quando o pH vai de 0 a 7, que é a metade, a substância é ácida. E quando vai acima de 7 a 14, ela é básica. Eu acho que você já viu isso aí. E quando está aqui no 7, ela é neutra, né? Então, por exemplo, suco de laranja, está aqui, olha, suco de limão. É um detergente, está aqui, tá bom? Mas o bom aqui é essa neutralidade. Então aqui você mostra o pH, né, que vai, aqui só mostrou de 0 até 10, e aqui de várias substâncias que estão aqui dentro. Então tem a substância A que vai ter 10, que é básico, né? O pH é 6, ele é um pouquinho ácido, e aqui já é um pouco melhor, né? Está um pouquinho mais do que 7. Então nós temos aqui os pHs de cada uma. E aqui nós temos a quantidade de sobreviventes que se adaptam melhor ao ambiente, né? Aqui você tem aonde estão os pHs e aqui você tem o número de espécies. Então, vocês podem observar o seguinte, olha. Aqui é a quantidade de espécie. Aqui é onde tem a maior quantidade de espécie, não é? Olha, a maior quantidade de espécie, ela está indo para cá, olha. Elas sobrevivem a maior quantidade um pH de 7 até 8. Então, ela é um pouquinho mais, ela é assim, para cá ela seria básica, né? Um pouquinho mais ácida, mas muito pouca coisa mesmo. Então, aonde as espécies, né? 40 espécies se deram melhor, foi onde tem um pH de 7 até 8. E se vocês olharem aqui, olha, onde tem um pH de 7 até 8, de 7 até 8, olha, mais ou menos 7 aqui, olha. A melhor posição é essa aqui, olha. Então, é no D. Tá certo? Então, essa aí também é uma questão só de você comparar os dois gráficos, veja o melhor, onde as espécies, elas saíram melhor, né? Sobrevivem melhor. 40 espécies preferem ficar entre 7 e 8 pH. Então, o ambiente terá que ser um ambiente D, que ele tem um pH, né, um pouco abaixo de 8, entre 7 e 8. Tá bom?